dando continuidade ao nosso programa Construindo Impérios, realizado pelo NUTEC, né, Centro de Núcleo de Tecnologia da Universidade Cristos, trazemos hoje para falar um pouco sobre empreendedorismo, Fernando Freire, sócio proprietário do X-Space. Fernando, boa noite. Como boa é que noite. você caracteriza e fala um pouquinho, né, sobre esse seu empreendimento e essa sua vontade de empreender? Por que empreender em tecnologia? Bom, professor, inicialmente, olá a todos, é uma alegria estar participando desse podcast, né? Então, empreender com o iHub, com o Centro de Inovação, o Expert Space, para a gente foi um bom desafio, porque a Expert Global é uma empresa já muito bem conhecida, muito bem conceituada no Brasil. Nós somos a primeira empresa do mundo a ter a certificação ISO 56002. Na realidade, nós proporcionamos à empresa aqui no estado do Ceará a ter a ISO 56002. Então, empreender nessa área de inovação é um desafio que o mundo hoje todo passa, né? Então, é uma realidade que as empresas, as pessoas têm que compreenderem que precisam inovar e precisam entender como é que funciona um iHub, um centro de inovação. E esse me incomodava muito, porque o estado do Ceará precisa fomentar mais ainda empresas que tenham esse entendimento do que ela ser inovacionista. O empreendedor ele tem que ser inovacionista. E ele já é, porque um exemplo, uma empresa hoje não sobreviveria sem internet, né? Sem internet você não conseguiria rodar a empresa hoje. Então todo empreendedor ele é inovacionista nesse ponto. Desse ponto e não só inovador, como ele tem uma garra para construir o seu império, é isso, ele procura fazer as coisas da maneira mais diferente possível para que o negócio dele não seja mais um. Então ele tem que ser inovador, tem que ser criativo e ele tem que ter, além de tudo, vontade para assumir riscos cada vez maiores. E hoje, mais do que nunca, devido à pandemia, os empreendimentos estão muito voltados à área tecnológica, né? E aí a gente trouxe o senhor justamente para falar um pouquinho, o senhor assim, né? Falar um pouquinho, né, sobre esse empreendimento tecnológico, né? O que é que o senhor visa, o que é que o fez trazer, além de ser uma franquia, né? O que mais? Essa parceria que nós temos com a Unicristo, o que é que o senhor acha que tem como empreendimento, o que é que esse empreendimento tem a ganhar com a nossa parceria, o que é que nós temos a ganhar, tá? Gostaria que o senhor explicasse um pouco. O Expert Space, ele tem essa vontade, esse desafio de mostrar para a sociedade cearense, para o empreendedor cearense e do Brasil todo, que uma implantação de um iHub, de um centro de inovação, que alguns que a gente até para deixar mais claro, o departamento de inovação, porque toda empresa hoje tem o seu departamento de contabilidade, de marketing, jurídico, enfim, tem todos esses departamentos já disponíveis dentro da empresa, né? Nessa sociedade, nessa realidade hoje do mundo, eles têm esses departamentos. Então, eles têm que começar a entender o que é ter um departamento de inovação, um iHub dentro da sua empresa, dentro da sua instituição. Então, o Expert Space ele serve exatamente para isso, para difundir, para que as pessoas comecem a degustar o que é perceber, o que é entender um iHub, um centro de inovação. E o que é que acontece? Essa nossa parceria com a Unicristos é uma parceria que já vem vindo discutida e hoje se realizou, certo? Então, o Expert Space, que está aqui na Avenida Dom Luiz 945, ela está entregando esse valor para a instituição e para os alunos, que a preocupação maior nossa foi mostrar para os alunos que a universidade, a Unicristo, está entregando esse departamento, esse centro, esse local onde você vai experimentar e vai compreender o que é ser inovacionista, o que é ter um departamento de inovação também dentro das empresas. A nossa maior preocupação é entender que são pessoas que estão dentro desse sistema, né? Porque o que é que acontece? Quando a gente fala em inovação, as pessoas pensam que é só ir na parte de tecnológica, é só um produto, não. A gente ajuda as empresas a embarcarem as melhores tecnologias, sim, mas a nossa preocupação inicial são com as pessoas.
Isso, até porque a gente entende que a inovação, como o senhor bem disse, né? Desculpe, como você bem disse, né, Fernando? A inovação não é só na área tecnológica, não é só o celular, não é só o computador, não é só isso. A gente entende que para ser inovador, a gente tem que inovar com as pessoas, tem que inovar com os processos, tem que inovar com a estrutura organizacional, então tem que preparar o seu negócio para a inovação. Não adianta nada eu comprar o melhor celular se eu não sei Perfeito. utilizar o celular. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Acredito que durante a pandemia, o início da pandemia, muitas empresas tiveram que se reinventar. Perfeito. Ou a gente trabalhava na área tecnológica e rápida, ou a gente procurava as redes sociais, ou então a gente era engolido por outros que estavam mais avançados. Então, o senhor entende que esse negócio, no caso a Xspace, né, veio justamente para alavancar mais ainda o ensino, tá? E a ligação entre as pessoas e as empresas e o ensino na área da tecnologia. Perfeito. Aqui no Expert Space nós temos 3 cursos, né? Que é o analista de inovação, que são 16 horas, nós temos gestor de inovação, que são 32 horas, e temos o curso também de arquiteto e inovação, tudo voltado, tudo orientado para a inovação, que o arquiteto são 32 horas. Então o Expert Space é um espaço de experiências. Por quê? A gente sabe que a gente conversa, a gente interage, a gente flutua junto com as pessoas que estão no RH. Então o RH hoje pede pessoas que tenham pelo menos um nível de cultura inovacionista alto, certo? Mas o que é alto hoje dentro da realidade do mercado? O importante para nós aqui do Expert Space é mostrar para a sociedade, para as empresas, que nós temos aqui também cursos, tá? Como eu já falei anteriormente. Então a gente quer difundir essa cultura inovacionista, as pessoas entenderem o que é ser inovacionista nesse aspecto. Repito, as empresas precisam formar os seus colaboradores para entender que é cultura, é processo. Quando se fala em inovação, eu vou entrar com um projeto de inovação dentro da empresa, já fica assim de pisca-alerta. Porque falar em inovação é processo. Inovação não tem começo, meio e fim. Ele só tem começo e vai para o resto da vida. Tá? Quando se fala em projeto de inovação, vocês têm que ficarem atentos. Não é isso. Inovação é processo. Tem começo e não tem mais fim. Tá bom? Então o Expert Space ele vem exatamente para isso, para fomentar e colocar as pessoas capacitadas em terem essa cultura de inovação dentro daquilo que as instituições hoje pedem. Porque qual é o nosso parâmetro? O nosso parâmetro é a ISO 56002. Nós nos norteamos pela ISO 56002 porque é isso que as empresas querem hoje. As empresas realmente modernas, elas se preocupam com essa realidade. Porque as plataformas, o mundo digital, a sociedade 5.0, nós vamos ter agora aqui no Brasil a implementação da internet 5.0. Isso vai dar uma grande revolução no mercado. Tá bom, professora? Então, o senhor entende, né, que no caso, tá, a parceria da gente é um negócio, é um serviço. Perfeito. E o outro serviço é a prestação de serviço de qualificação nos cursos, né, que o senhor fala na área de tecnologia, na área de arquitetura. Né? Então, a tecnologia, a inovação na tecnologia, tá? E a inovação também nas pessoas, fazer com que as pessoas entendam esse processo tecnológico através, né, essa nova era da tecnologia que a gente assim fala. Como é que vocês vêm trazendo esses cursos, essas aberturas desses cursos e como é que está sendo a receptividade do público? Para você ter acesso, nós temos hoje o nosso site, que você pode entrar no nosso site, que é o expert.space social, está lá disponível os nossos cursos, e ali você tem toda a nossa grade, preços, tem toda realmente as informações tranquilas, límpidas, são fáceis de entendimento. Você entrar no nosso site, está lá disponível todas as informações pertinentes a esse serviço que nós estamos dispostos e em parceria com a Unicristos, certo? Está lá tudo disponível, professor. E essa vontade de empreender, né? Essa Pronto. Vontade de empreender veio da onde? Porque assim, a gente eu sempre quis fazer isso, não, nunca quis, mas eu fui
me entregaram isso, eu tenho que levar adiante, tá? E como é que você considera o seu estilo de empreendedor? Pronto, o meu estilo de empreendedor, ele começou com 14 anos de idade. O que foi que aconteceu? Eu pedi à minha mãe uma bicicleta. Aí ela me disse assim, olha, eu não vou lhe dar uma bicicleta porque você é um menino que não para em casa, vive na rua, se eu lhe dar uma bicicleta agora é que você não para mesmo. Aí eu disse, então eu vou trabalhar. 14 anos, né? Vocês imaginem, hoje eu tenho 60 anos com 14 anos, imagine isso há 36 anos atrás, né, professor? 36 anos, vocês imaginam isso. Aí eu disse, aí minha mãe disse, então vai trabalhar. Pensava que era só uns arroubos assim da infância, da pré-adolescência ou do adolescente. E aí eu comecei a trabalhar com uma loja de um colega meu, né, que era a Casa Ximenes, lá na estação rodoviária São Tomé. Preste bem atenção, São Tomé. Eu estudava e quando eu chegava em casa, eu já ia trabalhar. Ou trabalhava à noite, começava às 18 horas até às 22 horas, ou então de manhã, que eu estudava à tarde. E aí eu comecei a trabalhar, ganhei o meu dinheiro e comprei a minha primeira bicicleta. Aí comprei a bicicleta e realizei o meu sonho de comprar uma bicicleta. E aí estava vindo uma reforma na minha casa, aí a minha mãe começou a fazer essa reforma em casa e eu vendi essa minha bicicleta lá para o mestre de obra. E aí eu comecei a botar dessa bicicleta, eu comprei outra e fui negociando bicicletas. Não aconteceu isso. Por quê? Porque quando você tem um espírito empreendedor, isso você tem que fomentar realmente esse espírito empreendedor. Agora, não necessariamente você precisa ser aquela pessoa que precisa 100% abrir uma empresa. Não há necessidade. É tanto que aqui, diante dessa minha experiência de vida, nós temos também o curso, professora, me permita falar, que é Eu Sou Produto do Meu Negócio, é o Eu SA. Como? Eu sou produto do meu negócio. Onde você está trabalhando, você pode entender que você, né, não é um produto, que eu digo um produto descartável. Você tem que entender que com a sua expertise, com a sua experiência de vida, com a sua capacitação, você passa a ser o protagonista onde você está trabalhando. E esse espírito empreendedor também deve existir nas pessoas que querem trabalhar numa empresa, tá? Porque hoje o que é que acontece? O que é um centro de inovação? Um centro de inovação onde ele pega essas pessoas e começam a trabalhar o espírito de empreendedor orientado para a inovação. Então o iHub, ele recepciona essas pessoas, pode ser, não tem hierarquia, pode ser uma pessoa que trabalha na portaria como um grande diretor da empresa, você junta no iHub e vai trabalhar as dores, as oportunidades, porque é nas oportunidades, nas dores que a gente percebe as oportunidades, professora. Então, você ser empreendedor, não necessariamente, eu entendi depois que você ser empreendedor, porque eu fui empreendedor sendo um colaborador dentro dessa empresa, mas eu estava focado em dar o meu melhor porque eu estava interessado em comprar uma bicicleta para mim. E aí me permita, a bicicleta vendeu uma, comprou outra, e aí tornou-se um empreendedor na área de vendas de bicicleta. Foi, mas só que aí foi que aconteceu. Montou um negócio. Montei um negócio, eu tinha 14 anos, aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, mas isso eu sempre entendi desde pequeno, que eu sou o produto do meu negócio. Foi que aconteceu, aí eu tive uma oportunidade de trabalhar no posto de gasolina, que é o Posto dos Bambus, lá na Avenida Luciano Carneiro, 721, certo? Antigamente vizinho a Leite Sila, e eu disse, agora eu vou começar a entender que eu sou o produto do meu negócio, então eu vou aceitar esse desafio. E fui trabalhar no posto de gasolina. Naquela época tinha inflação muito grande, então todo mês a gente tinha que trabalhar e virar o mês com o posto de gasolina e a galonagem lotada, né? Porque quando você amanhecia com preço, quer dizer, você terminava o mês com o preço, no outro dia já estava um preço mais caro. E aí então eu comecei a trabalhar nessa empresa, mas sempre com aquele espírito. Aqui eu tenho que dar o melhor para a empresa, porque é aqui que eu tenho que dar o meu show para me tornar um empreendedor um dia. Ou eu queira ser o grande executivo, porque a gente pensa que empreendedor só é exclusivamente aquele que abre uma empresa. Nós temos que pensar diferente. Se eu sou empreendedor, então eu sou o produto do meu negócio. Eu tenho que entender que eu tenho que ser um empreendedor dentro daquele espaço, daquele ambiente onde eu trabalho. Eu estou com uma turma da área técnica aqui no Expert Space. Ele tem que entender que ele tem que ser o melhor, ele tem que dar o melhor
tá? Para o Expert Space, para fazer o melhor podcast, porque aqui é onde eu vou me desenvolver e me capacitar. Se o mercado vai me perceber de uma maneira diferente, ou eu queira abrir um estúdio, é outra história. Mas eu digo para vocês, jovens, seja o melhor, dê o melhor para o ambiente onde você está trabalhando e deixe as coisas acontecerem, porque o seu carisma, a sua missão vai ser aflorada lá na frente. Então perceba nisso, eu percebi isso. E o que foi que aconteceu? Eu saí do posto. Do posto, quando eu saí, eu comecei a receber vários convites para trabalhar em grandes empresas. E eu disse, não estou pronto ainda. Preste bem atenção, não estou pronto ainda. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, fazer a faculdade de Direito e o Banco Nacional me chamou para me trabalhar na carteira de cobrança e de contratos. Por quê? Porque um cliente nosso já tinha, que nos abastecia comigo, né, na realidade lá no posto, ele entendia do meu trabalho. Ele sabia que a minha realidade, o meu zelo pelo trabalho onde eu desenvolvia, ele chamou, cara, vamos trabalhar comigo lá no Banco Nacional? E eu fui trabalhar no Banco Nacional, porque já estava começando a fazer um projeto de vida para mim já diferenciado. Eu fui galgando espaço no mercado e experiência, que isso vale muito, por isso que o Expert Space é um espaço de experiência. Então esse espírito empreendedor já estava comigo desde o tempo, né? Desde criança, desde os 14 anos, mas eu fui fazendo um passo a passo. O que foi que aconteceu? No Banco Nacional eu comecei a ter aquela convivência com grandes empresas. Aí eu disse, não, agora é o momento de eu começar a pensar em abrir a minha empresa. Eu vou perceber se eu posso abrir a minha empresa agora, professor. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a abrir realmente uma empresa de confecção, uma indústria de confecção que tinha aqui no estado do Ceará, que tinha essa vocação, né? Nos anos 90, o estado do Ceará tinha uma vocação e era muito forte nessa parte de confecção, e eu fui abrir uma empresa de confecção. O que é que acontecia? Eu trabalhava no Banco Nacional para pagar os meus colaboradores, porque eu não tinha ainda caixa suficiente para manter os funcionários realmente sendo pagos e pagava literalmente. Então eu trabalhava para pagar os meus funcionários, imagina, porque a gente trabalhava em 6 horas por dia no banco, e aí foi crescendo, fui crescendo. Eu cheguei a ter 12 lojas aqui do estado do Ceará e 15 lojas no Brasil todo, que eu já tive até loja em Belém do Pará. Então esse espírito empreendedor, ele veio vindo, agora foi galgando, foi no passo a passo, certo? E diante de tudo isso, o que foi que aconteceu? A gente sabe que existem, o mundo é cíclico, né? O mercado é cíclico. Então nós resolvemos fechar essas lojas, as operações em shopping, porque tem umas despesas muito altas, e o mercado foi se reequilibrando dentro da realidade do mercado hoje, né? Hoje você vê, o setor de roupas você pode comprar em aplicativos. Então eu fechei a operação. Hoje a gente está vinculado também na área de educação, que é a escola Toca da Criança, na educação infantil. A gente tem essa operação hoje mesmo, literalmente, mas sempre estava com essa ideia de que eu precisava e preciso, e hoje é a realidade hoje em Fortaleza, realizar esse meu sonho de ter um espaço de inovação. Então aqui é um local onde nós vamos recepcionar os jovens para eles entenderem que inovação é cultura e que é a realidade hoje no mercado. Então o mercado hoje está muito maduro para entender o que é você começar a ajudar as empresas, ou as empresas entenderem que elas precisam ter o seu espaço de inovação. Então o Expert Space ele serve para isso, para fomentar e para dar esse despertar, essa degustação de que é ter hoje, dentro da empresa, o departamento de inovação, professora. Pegando um ganchinho seu aqui, o que é que eu queria dizer, como experiência de vida, tá? Eu ensinei empreendedorismo, hoje ensino inovação, e aí o que é que eu converso muito? Que inovação está dentro do empreendedorismo, né? Perfeito. Todo empreendedor tem que ser inovador. Perfeito. E aí o que é que há muito tempo atrás eu dizia, eu quero ser duas coisas na vida, professora e dona de uma loja. Então, perfeito. Eu trabalhei para isso. Passei no concurso, aí depois fui em busca de colocar o meu negócio e percebi que não tinha como eu trabalhar numa empresa federal e ter um negócio. E aí eu deixei o meu negócio, o meu concurso, e fui em busca do meu sonho de perfeito. montar o meu negócio. E comecei a perceber que eu comecei a trabalhar, e não estava dando um retorno que eu esperava. Dava. Em algumas épocas do ano dava. Outras não davam. Por quê? Porque o shopping é muito caro.
Isso. O shopping, o custo é muito caro, os tributos são muito caros. Perfeito. A carga de pessoal, de PIS, COFINS, é muito caro para a gente estar fora aluguel, condomínio e shopping, que isso nem se fala, né? O 13º, 14º. E aí eu descobri o quê? Como eu tinha ensinado antes, eu voltei para a área de ensino. Perfeito. Então, eu ensinei na área tecnológica lá no CETEC, vim para a Faculdade de Cristo, antes de chegar na Cristo, eu andei em outras faculdades e aí eu descobri, aqui é meu lugar, é dentro Muito da bem. sala de aula. Perfeito. E é conversando com o público que a gente, que eu estou me descobrindo. Perfeito. Mas eu tive que colocar o meu sonho e eu tive que, o meu sonho foi realizado, aquele momento ele realizou-se. E depois a gente tem que começar a entender que quando ele não dá certo, ok, isso faz parte da vida da gente. Perfeito. Né? E vai bola para frente. E aí eu fui bola para frente e essas experiências eu converso no empreendedorismo, na inovação, que eu trabalhei muito junto com o Sebrae, tá? Aprendendo a empreender, Perfeito. ser um empreendedor, então isso é muito interessante. E aqui na faculdade a gente fez plano de negócio, ensinando o empreendedor a ser empreendedor, isso é muito interessante. Perfeito. Com meus alunos eu também faço. Daí a necessidade, a gente já tem conversado com os alunos, daí a necessidade da gente dizer, não, vamos chamar o Fernando, Nossa. é nosso parceiro, e ele já é uma pessoa assim, da minha idade. Né? Isso, que aí exato. já tem já é mais maduro e já pode falar de empreender, de inovar, né? De uma forma bem mais, vamos dizer, pé no chão. Perfeito. No chão, né? Sem aquele Perfeito. sonho que eu vou fazer. E aí, essa é a ideia que a gente trouxe, que eu trouxe, assim, nós trouxemos para, não, vamos conversar também, Perfeito. não só com os empreendedores alunos, mas empreendedores, aqueles que têm uma lição de vida para passar para a gente. Daí a importância do senhor estar aqui com a gente. Ótimo, é uma responsabilidade muito grande. O que é que eu posso dizer para vocês também? O seguinte, olha, vocação acertada, vida feliz. Isso é algo que vocês têm que ter e carregar para a vida toda. Vocação acertada, vida feliz. Não interessa o que você está fazendo, de que forma você está fazendo, é muito importante. Mas, acima de tudo, entender qual é a sua vocação. Porque quando você acerta na sua vocação, você vai ter uma vida feliz. Seja aquela que você escolher. Lhe faz feliz? Muito bem. Bota para frente mesmo. Bota para frente essa tua vocação. Vai te profissionalizar dentro daquela tua vocação e seja protagonista, busque realmente a realidade daquilo que você buscou para a sua vida. Eu quero isso. Quando a gente fala um pouquinho de inovação, professor, o que é que acontece hoje no mercado? Para que vocês entendam melhor. Quando você fala muito em inovação, a gente tem que ter um cuidado que existe muito vaporware, que a gente chama, muita espuma, esse jargão hoje, a empresa é inovação, vamos inovação tecnológica. A gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, porque hoje usou até como jargão de marketing para a empresa. Minha empresa está buscando a inovação, quando na realidade ela pensa que inovação é só adquirir, como a senhora já falou, equipamentos. Não, inovação não é só equipamento, né? Inovação você ter hoje o seu modelo de negócio tem que ser orientado para a inovação. A gente ajuda o quê? As pessoas embarcarem as novas tecnologias dentro do seu negócio. Mas vamos lá. Qual é a minha vocação? Eu descobri que minha vocação era para o casamento também, nessa área pessoal. Hoje eu sou casado com a minha esposa, graças a Deus, comecei a namorar com ela em 82, passei 10 anos namorando, casei em 91, então desde 91 eu continuo com a minha mesma esposa. Eu tenho 2 filhos, né? Então, veja, eu já sou empreendedor, né? Porque você hoje em dia colocar 4 pessoas do mundo, você precisa ter realmente muita coragem. Mas sou muito feliz, realmente dá uma despesa maior, né, se fala disso, mas vejam, a minha família já é uma empresa. Imagine, eu, a minha esposa e 4 filhos e às vezes tinha uma secretária. Como tem uma secretária hoje em casa? É uma microempresa dentro de casa. Então essa gestão, ela tem que começar logo desde que você é solteiro. Olha, você que é aluno da Unicristo, entenda que tem um Expert Space aqui e tem uma pessoa já de cabelo branco, né, professora? Que hoje em dia, essa turma que está na inovação, se acha um unicórnio. Não, olha, aqui vocês entendem o seguinte, nós somos camelo. Nós gostamos de caminhar devagar, passo a passo. O deserto é desafiador, se fala muito hoje
é inovação, startup, as pessoas pensam que vão virar unicórnio, já querem ganhar 1 milhão, saem da realidade. E não é isso. Inovação é pé no chão, como a professora falou, tá certo? Então, aqui eu prefiro caminhar como um camelo, certo? Eu quero mostrar para vocês que estão acompanhando e fazem parte da Unicristo, é com muita alegria que a gente compartilhe um pouco a vida de vocês. E aqui no Expert Space eu estou disponível também para isso. Então, ser empreendedor é começar logo desde cedo, tá? 14 anos eu já comecei, eu estou aqui dando a minha experiência de vida para vocês e estou disponível para compartilhar isso com vocês. Então, o que é que acontece? Com 4 filhos não é fácil empreender, mas quando você organiza, quando você procura se profissionalizar, aí o seu negócio vai para frente. E ali você descobre se também é a sua vocação, professor. Que eu era bancário, mas eu era bancário com a intenção de quê? Pagar os meus funcionários, tá certo? Então eu já tinha uma responsabilidade ali. O meu capital de giro, quem era eu. Eu tinha que cuidar da minha saúde, trabalhando no Banco Nacional, para pagar os meus funcionários. Eu já estava empreendendo com responsabilidade. Porque o que é que acontece? A gente pensa que fechar as portas, que botar um negócio não dá certo, isso é um motivo de deixar triste. Não, pelo contrário. Um dos maiores ativos hoje, né? Você vê, o país mais empreendedor do mundo é os Estados Unidos. Então vocês têm que entender que fechar as portas de uma empresa, que normalmente as pessoas falam em quebrar, isso não é motivo de vergonha para ninguém. Às vezes até sabedoria. Exatamente, né? professora. Eu não aguento mais ficar no vermelho, eu já estou... Exato. Então vocês têm que entender o seguinte, ser empreendedor é ter a intenção de acertar, se errar, vai à busca de acertar de novo, e inovação é isso, é você fazer várias tentativas até acertar, com responsabilidade. E aí, algum dos herdeiros está nessa área ou não? Não, o que eu tenho? Eu tenho 4 filhos, o primeiro, que é o Fernando Henrique, faz engenharia de produção. Hoje ele já passou por várias etapas de várias empresas, eu fui fazendo com ele o passo a passo, fui mostrando para ele, mas sempre respeitando o estilo dele. A importância agora eu falo até para os pais dos alunos da Unicristo, e que vocês um dia vão ser pais também e mães, né? Tem essa responsabilidade. Então o Fernando Henrique hoje terminou engenharia de produção, ele hoje está trabalhando numa empresa, mas já com vocação de empreendedorismo dentro da empresa, que a gente chama de spin-off, né? As empresas hoje, elas podem abrir dentro da sua própria empresa uma spin-off, uma nova empresa. Então ele está sendo chamado para ser sócio investidor da empresa que ele está trabalhando. Eu tenho o segundo, que faz engenharia civil, que é o Pedro Paulo, da mesma forma. Fez esse trabalho, foi pegando experiência com as empresas. Por quê? Qual é o bacana a gente se disponibilizar e trabalhar nas empresas? Porque se a gente errar, professora, isso a gente tem que falar com muita calma, né? Tem muita prudência, mas vocês sabem que vocês são inteligentes. Quando a gente erra, quem paga é a empresa, né? Então, se você quer ser empreendedor um dia, primeiro você tem que passar por toda essa fase. Vá ser um funcionário, um colaborador da empresa, vai entender que você precisa receber ordens, porque quando você começa a aprender a receber ordens e ser obediente, você não erra. E ao mesmo tempo você vai criando uma inteligência emocional, saber a inteligência de saber se relacionar com as pessoas e com as coisas diferentes, né? As pessoas pensam diferente também. Aí eu tenho uma segunda filha, que é a primeira filha, na realidade, mulher, é a Maria Clara, ela faz hoje arquitetura, está terminando a arquitetura, também já com esse espírito de empreendedorismo. Tem uma Maria Júlia que faz pedagogia, porque tem a escola, né? A escola Toca da Criança, então ela já está pensando em fazer, quer dizer, ela já está fazendo pedagogia e aí já vai querer trabalhar dentro da escola. Então, todos estão realmente com esse intuito de ser empreendedores. Mas vejam, sempre fomentei para eles inicialmente a trabalharem nas empresas, a buscarem a experiência, que isso é o que vale, e respeitando sempre as pessoas hierarquicamente. Tem que saber respeitar e ouvir. Hoje a juventude passa por essa dificuldade, professor. Eles não sabem ouvir. A dificuldade é muito grande. Essa juventude hoje, né? Que essa juventude, olha, estão com as plataformas aí disponíveis, são rápidas, plug and play, eles acham que o mundo hoje é assim. Impetuosos, né? Eu quero fazer isso agora e tem que ser feito e vamos que vai dar certo. E às vezes a gente diz, calma, vamos
eu converso muito, que eu digo, calma, inovar, ela tem 4 etapas básicas para a gente inovar. Primeiro, eu tenho que ter aquela ideia. Opa, eu vou inovar nisso aqui. Segundo, eu tenho que conhecer a área que eu vou inovar. Né? Eu tenho que estudar, eu tenho que ver qual é a receptividade do meu produto, do meu serviço. Em seguida, eu tenho que experimentar, ou seja, prototipar, que seja, né? Isso, um pouquinho. E depois eu implemento. Então, eu converso muito com os alunos sobre isso. E aí os alunos ficam, professora, mas demora, mas a gente tem que ter paciência. O empreendedor, ele não tem que trabalhar, tá, a curto prazo. A gente tem que ter, tá, essa paciência, e quando a gente é paciente, também uma das características do empreendedor é ser paciente, tá, que dá certo. A gente não pode dizer, opa, é hoje e agora. Calma, por que eu estou ganhando esse meu dinheiro? Opa, já vou comprar meu carro. Não, senhor, esse dinheiro aqui é da empresa. Vamos ver, reinvestir. Quanto é que eu gastei? Eu já posso tirar um pouquinho do que eu investi? Posso. Ok, mas o restante é para dentro da empresa. Então, a gente costuma sempre dizer isso. Não torra, o dinheiro é da empresa, deixa aqui. E aí é por isso que às vezes muita gente, nem deu certo, professora. Por quê? Porque no começo no começo começou desse jeito e você, o carrão, botou isso, botou aquilo. E cadê a empresa? Exato, porque o que acontece com essa juventude? Eles pensam, e aí eu quero que vocês entendam o seguinte, apurado não é lucro, né, professor? Essa turma hoje jovem começa a empreender e acha que começou a ter um movimento financeiro bem melhor do que era antes e acha que ali está o lucro 100%, começam a gastar dentro daquilo que não pode. Então, imagina vocês, qual era o meu orçamento da minha empresa? Era o meu salário, quando eu trabalhava no Banco Nacional. Eu estou sendo bem enfático nesse ponto para que vocês, jovens, entendam que as coisas não são tão rápidas como as tecnologias, né? A gente está acostumado a ligar o telefone, o iPhone, passou a mensagem, tudo é imediato. Empreender não é imediatismo, apurado não é lucro, tá? Quando você coloca uma empresa, começa a rodar a empresa, você entende que aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é do fornecedor, tá? Todos os atores, todos os stakeholders que estão envolvidos naquele seu negócio são donos daquele dinheiro, tá? E eles começam a gastar muito dinheiro nesse aspecto. E não é, tô rico, eu virei um unicórnio. Vamos ser que nem camelo, olha, para a gente ser empreendedor hoje, dentro da realidade de inovação, eu gosto de usar o camelo, não gosto de usar o unicórnio. Imagina, pessoa que está com Expert Space, no setor de inovação, falando isso, contra o unicórnio. Eu sou literalmente contra o unicórnio, professor. Eu estou repetindo isso para que vocês gravem bem na mente e no coração. Vamos ser camelo, vamos ser no passo a passo, porque o camelo anda num ambiente adverso, mas ele sobrevive. Se ele tiver paciência, se ele souber acumular sabedoria, como a professora falou, saber escutar, você vai passar pelo deserto e você vai galgar realmente uma prosperidade até para a sua vida, diante daquilo que você pensava que não tinha e passar a ter. Tenha calma. Tem que ter paciência, professor. Eu converso assim com os alunos empreendedores, o que é que eles conversam? Eu tenho dado muito conselho, sugestões de trabalho, como é que eles fazem. E às vezes eles me voltam e dizem assim, professora, a senhora é culpada. Eu estou trabalhando feito um louco, eu não durmo, eu não como direito, eu não vejo mais minha esposa, eu não vejo mais minha namorada, eu não vejo mais meu marido. Eu disse, calma, você não queria isso? Calma, vai ter tempo sim. Agora, esse é o começo, tá? E tenha calma, porque tudo se conserta. Perfeito. Tudo vai dar certo. Basta a gente ter essa vontade, tá? Mas também a gente não pode deixar de fazer essas paredes comer. Não, calma, tenha calma, que tem tempo para tudo. Tá? A gente tem que ser também esperto e experiente para dizer, vamos lá, você não quer agir dessa forma, então você é o responsável por isso. Então calma. Calma, muita calma. Como é que se faz, né? Aí assim, eu tenho acostumado muito a conversando com os alunos sobre isso. São novos, muitos têm os seus negócios e vêm, né? E professora, eu digo, vamos lá. Vamos com paciência, né? Desse jeito, tá? E eu digo logo, não esqueçam que o apurado não é lucro.
Isso, não professor. mete a mão no dinheiro. Isso. Vamos devolve um pouquinho e vai investir o restante. Aí a gente faz assim. Professor, isso, tá bacana aqui esse bate-papo, porque nós estamos sendo bem realistas com eles, né? Eu entendo o seguinte, a professora, estou trabalhando, estou sem tempo, né, professor? Como a senhora disse aí, o que é que acontece? Às vezes é preciso, as pessoas também não estão aptas a receber um conhecimento novo, fica com aquela resistência. Entendo o seguinte, quando a gente fala de inovação, é uma história que a gente sempre fala e repete aqui, é o sistema imunológico. Os empreendedores têm uma dificuldade hoje de entender o que é uma empresa inovacionista, o que é começar a entender o que é a inovação hoje no mundo, porque elas pensam que vão desempregar, pensam que vão fechar a empresa. Não é só isso. Não é só isso. E não é morrer, passar o dia todo trabalhando 24 horas. Tem um que pensam que é aquele antigo banco Unibanco, né, que era 36 horas. Era 36 horas, né, era 6 horas aberto, mas o tempo disponível. Porque, olha, ficar só trabalhando, se fosse só trabalhando, todo burro de carga era milionário, né? Ainda fica doente. Né? Fica doente. Então, você tem que começar a entender o seguinte, vá se profissionalizar, professora. Eu digo, conhecimento é tudo. Conhecimento abre porta, conhecimento é poder. Às vezes as pessoas estão trabalhando em excesso porque não estão realmente embarcando os verdadeiros conhecimentos dentro do seu negócio. Então, aqui o podcast, esse momento que a gente está trabalhando, está discutindo, está tendo um bate-papo assim aberto. Não é nada que a gente está falando de extraordinário, tá? Não é nada disso que está falando aqui de extraordinário. Está falando do dia a dia mesmo. Então, buscar conhecimento faz com que você tenha uma melhor qualidade de vida. E a Unicristo, as universidades, os nossos cursos estão disponíveis exatamente para isso. Para que as pessoas embarquem o conhecimento e entendam que é com conhecimento que a gente avança no mercado. Tá, professora? Eu penso assim, aqui é um bate-papo simples, básico e voltado para os alunos que querem empreender e que aqueles que são filhos de empreendedores. Com certeza. Você que é filho de empreendedor, outra dica que eu vou dizer aqui para vocês, procure trabalhar em outras empresas. Fale com o seu pai, papai, eu não quero trabalhar na sua empresa hoje. Fale com seus amigos e me bote para trabalhar nas outras empresas dos seus amigos, porque isso é que é bacana, isso fortalece mais. Isso lhe dá qualidade de vida bem melhor e uma experiência extraordinária. Nunca comece trabalhando dentro da empresa dos pais de vocês, certo? Se vocês forem filhos de empreendedores. Se não, faça como eu fiz. Eu não era filho de empreendedor. Meu pai era um funcionário público federal. Minha mãe, tudo bem, já era uma empreendedora, chegou ao ponto de ter 40 bordadeiras. Faziam realmente trabalhos maravilhosos. Minha mãe era uma pessoa empreendedora nesse aspecto, mas meu pai era funcionário público federal. Então, o que foi que eu fui atrás de fazer? Lembra-se? Eu fui começar a trabalhar nas empresas dos amigos do meu pai, fui trabalhar nas empresas que eu fui me relacionando no meu trabalho. É isso que você quer ser um bom empreendedor, quer ser e entender a sua vocação de vida, procure primeiro ser um funcionário, né? Dizendo assim, vulgarmente falando, seja um colaborador, também não é nada que vai cair. Se você é vocacionado para ser um executivo, trabalhar dentro de uma empresa e assim você está feliz, vocação acertada. Repito, vocação acertada, vida feliz, professor. Que bom, é assim que eu penso. Eu acho muito interessante. Professor. A gente não deixa de ser. Né? A gente está no dia a dia da Isso. nossa vida e a gente falando com os alunos, aí é que a gente está com o professor, né? Então, nós tivemos a oportunidade, tá, de bater um papo com o Fernando, que é proprietário, tá, do empreendimento X-Space, né? Na área de tecnologia, tá? Tem parceria com a Faculdade Unicristos e também tem os cursos próprios na área de inovação e Exato. de arquitetura, todos na área tudo de tecnologia. Todos voltados para a inovação, né? Que é o analista de inovação, o gestor de inovação e o arquiteto de inovação. Nós somos realmente aqui vocacionados para ensinar as pessoas a entender o que é esse mundo da inovação. Nós temos aqui disponível, nós temos uma metodologia própria, nós temos a nossa plataforma própria, que é o BT Modo, nós temos também uma plataforma que é a Exo 360, que a gente trabalha com OKR. Então, isso todo foi uma metodologia de experiência de vida que nós fomos desenvolvendo para transmitir para vocês
como é que vocês podem ser e incluir-se nesse mundo hoje de inovação, tá bom? Foi um bom papo, professora. Eu achei um barato. Eu quis ser o máximo possível, desculpe, eu quis ser o máximo possível simples nas palavras. Se vocês querem se aprofundar mais um pouco na inovação, o Expert Space está aqui disponível na Avenida Dom Luiz 945, vizinho aqui à Unicristo. Nós estamos disponíveis para vocês, para tirar de qualquer dúvida. E venham conhecer a nossa metodologia de inovação, que é o BT Modo, tá? Então, nós estamos disponíveis para isso, professora. Tentei ser o mais simples possível para não afastar as pessoas, né? E tenham acesso, e os alunos estão aqui disponíveis a conhecer o Expert Space. Ótimo. Então, o Fernando teve a oportunidade, né, de nos falar sobre a vivência dele como empreendedor. Perfeito. E fez mais. Ele pôde aconselhar todos vocês que querem ser empreendedores, não só de um negócio próprio, mas de negócios que já vão, tá? Franquias, ou que já nasceram e que a gente quer também se associar. Que o empreendedor, ele tem várias, né? Ele pode ser por várias facetas. Né? Perfeito, então, esse papo agradável, né? O Fernando tentou dar conselho, eu também, na área de empreendedorismo, para que vocês não sejam tão afoitos ao negócio. Perfeito, tá? professor. E o papo passado foi com a jovenzinha a jovem de 25 anos, tá? Com essa garra toda. E agora a gente teve a oportunidade de ver duas fases de empreendimentos, de empreendedores, que é o mal barato, ok? O amor barato, tá? Tá certo, professora. É isso. Eu fico feliz em saber que eu estou me disponibilizando para vocês, né? Porque eu gosto de gente. É tanto que um dos empreendimentos, né, que a gente participa também junto com a minha esposa, que minha esposa é educadora, e ela com a Ana Maria, que é a irmã dela, são as responsáveis também pela escola Toca da Criança, Educação Infantil. Então minha preocupação sempre foi essa, com pessoas, com gente. E aí a gente entende de que o Expert Space hoje está disponível para vocês. Eu tenho 60 anos hoje, não tenho vergonha de dizer minha idade, pelo contrário, estou na flor da idade, com experiência, e o Expert Space é esse, é um local onde você pode realmente experimentar as novas tecnologias e as novas metodologias ágeis. E nós temos a nossa própria metodologia, professor. Então, eu me disponibilizo, eu estou aqui à disposição de qualquer aluno, a qualquer pai de aluno, que é empreendedor, enfim, nós estamos disponíveis aqui para a gente compartilhar conhecimento. Tá, professora? Muito agradecido por essa oportunidade e estamos aqui disponíveis. Que bom, né? Então, nós vimos agora que empreendedor não tem idade. Não tem idade. Tem que ter coragem de empreender. Gente, muito obrigada pela paciência e obrigada ao Fernando pela participação tão valiosa para a gente aqui desse nosso podcast. Muito obrigada. Até mais, hein? Espero vocês aqui no Expert Space para a gente compartilhar as experiências. Um abraço forte a todos. Bye, bye.